caro aluno, tudo bem? Que a bênção do Eterno Senhor, nosso Deus, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Olha só, nós já tivemos 2 aulas comentando o prefácio do seu livro, da sua apostila, do seu PDF. Agora vamos fazer mais um comentário na introdução do seu livro. Eu quero que você tenha em mãos, como eu já disse uma vez e digo de novo, um caderno, um bloco de anotações. Eu quero que você faça o seu comentário aqui no vídeo, deixe o seu comentário, a sua dúvida. Eu quero que você possa interagir nesta aula, porque muito embora seja uma aula online, mas ela pode ter o peso de aula presencial. Basta você comentar, fazer suas perguntas. No decorrer do tempo a gente vai respondendo. Então assim, o que eu quero? Eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero que você anote tudo, porque os escritos permanecem e os memorizados esquecem, tá bom? Não confia 100% na mente. Como eu já disse, a nossa mente ela é rápida, fraca e forte. Todavia, uma coisa eu posso te dizer, o que você escreve se eterniza. Tudo bem? Então assim, hoje nós vamos entrar aí no nosso assunto introdutório, já fizemos uma apresentação, agora vamos para a introdução. E muito em breve, nós vamos estar já entrando no capítulo 1, no capítulo 2. Eu vou estar sempre fazendo essa questão assim de ler com você o seu livro, para que não fique dúvida ao você ler. Eu volto a repetir, não termine esse curso e joga o seu livro para lá, sua apostila para lá. Esteja sempre lendo, esteja sempre revendo os assuntos. Se for possível, grava vídeos falando o que você aprendeu, entendeu? E joga nos grupos, coloca no Instagram, coloca no Facebook, seja qual for o mecanismo tecnológico que você está usando. Isso é muito bom, tá bom? Na introdução do seu livro, na introdução, logo no início, está escrito assim, ó: vivemos numa época onde o estudo da hermenêutica bíblica é imprescindível ao cristão em todas as eras e áreas. É natural que alguém pergunte, por que tenho que estudar esta disciplina? A minha resposta é muito simples. O estudo da hermenêutica é fundamental por 3 motivos, pelo menos. Porque você sabe que muitas pessoas falam assim, rapaz, você sabe disso. Tem muitas pessoas que falam, a gente não precisa estudar. Olha, só basta você orar, jejuar, que Deus vai te dar a palavra. Agora eu te pergunto, se não precisa estudar, por que Jesus disse para os discípulos, ide e ensinai? Se não precisa estudar, por que a Bíblia faz questão de dizer que as pessoas aprendiam acerca da palavra de Deus nos pés dos apóstolos? Se não precisa estudar, por que a Bíblia faz questão de dizer que existia naquele tempo escola de profetas? Então assim, é aquela questão que eu falei sobre os abismos culturais, linguísticos, geográficos, porque se você for estudar a cultura de Israel, a criança já começa a estudar, ter o seu tutor, o seu pedagogo, desde os 5 anos. E ele já é levado para a sinagoga para aprender. Tá? Outra aula, vamos falar sobre isso com você, mas entenda, é bíblico estudar, porque quem estuda, ele alcança a suavidade, paz de espírito. Tudo bem? Então, para que eu preciso estudar? Eu preciso estudar para estar tendo conhecimento de mim mesmo, do mundo que vivo e ter experiência com a Bíblia. Você sabe que existem pessoas que eles só lêem a Bíblia no dia que vai pregar. E aí que mora um problema, porque se eu não dedico um tempo para estudar, um tempo para pesquisar, significa dizer que quando eu for pregar, eu não vou estar dando o melhor de mim. Eu não vou estar dando o melhor para o povo de Deus. Estudar e se preparar para quando a oportunidade vir, o resultado ser sucesso. Preparação é igual sucesso. Por que assim? Porque quando você se prepara e a oportunidade vem, sucesso é certo.
Então você está se preparando para ter o sucesso do seu ministério, para alcançar a excelência do ministério. Não posso jamais esquecer de dizer para você o que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em graça e conhecimento para com Deus e os homens. Se você for estudar a Bíblia, assim, os textos paralelos, você vai entender que Jesus primeiro ele crescia em conhecimento, depois caía na graça do povo e então em poder. Hoje nós vivemos uma sociedade que vive o reverso. Primeiro quer crescer no poder, depois cair na graça e então adquirir conhecimento. Totalmente o inverso do que Jesus fez. Jesus primeiro cresceu em conhecimento, depois ele caiu na graça do povo e então manifestou-se o poder. Então, quais são os 3 motivos? Primeiro, para sermos dócimos. Você sabe o que é dócimos? A palavra dócimos é uma palavra que vem do grego, que significa aprovado. Por exemplo, para você entender, naquele tempo, quando alguém quisesse vender uma propriedade, algum bem, e ele ia pagar, o comprador entregava um saco de moedas. Então o dono da propriedade pegava aquelas moedas e levava para os banqueiros. Os banqueiros não era igual hoje, que fica aí num estabelecimento, igual nós costumamos ver. Os banqueiros ficavam na porta da cidade. Então o banqueiro, ele fazia um teste para saber se o dinheiro era verdadeiro ou falso, ou seja, se aquelas moedas eram reais. O que eles faziam? Eles botavam a moeda assim, ó, e jogavam. No cair da moeda, só pelo som que ela produzia, eles eram capazes de discernir se aquela moeda era falsa ou não. Quando era verdadeira, o banqueiro dizia: dócimos, está aprovado, entendeu? O dinheiro é verdadeiro, pode receber. Então, o que nós precisamos ser é obreiros aprovados. O apóstolo Paulo dá esse conselho, que sejamos obreiros aprovados, que não tenhamos com que se envergonhar. É isso que Pedro está dizendo, que você deve estar preparado para qualquer um que vos pedir a razão de vossa fé. O que é ser dócimos? É ser aprovado, estar pronto. O cara te fez uma pergunta se Deus existe ou não, você saber provar na veracidade dos seus argumentos, do seu conhecimento, que Deus existe. Deus não se preocupa em provar a sua existência, até mesmo porque ela já está aí, exposta. Agora, muitas pessoas nos questionam, porque eles não vê Deus, então eles perguntam para nós: como você me dá prova que Deus existe? E então nós devemos fazer com graça, com conhecimento, com sabedoria, essa questão de provar a existência de Deus para tal pessoa. Então, nós devemos ser obreiros aprovados, e era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo ao jovem Timóteo, que ele deveria ser uma pessoa íntegra, que ele deveria ser uma pessoa honrada, deveria ser uma pessoa honesta, que ele deveria ser aprovado, ninguém poderia chegar para ele. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha Timóteo, você tem que ser um obreiro aprovado, você tem que estar em integridade, você tem que ser honesto, você não pode ser alvo de acusação. Ah, fulano compra e não paga. Ah, fulano, tá vendo fulano? Pois é, aquele camarada ali, rapaz, ele é injusto. Timóteo, eu quero que você seja aprovado. Sabe outra coisa que eu tenho que dizer para você? É que todo cristão precisa ter na vida dele pelo menos 3 testemunhos. Primeiro, o próprio Deus. A Bíblia nos diz que o próprio Deus testificou de Jó, dizendo assim: observaste meu servo Jó, um homem íntegro, sincero, temente. Primeiro testemunho de um cristão. Segundo testemunho, segunda pessoa que tem que testemunhar as atitudes, o caráter de um cristão, se chama o próprio diabo. Você vai olhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que tinha uma mulher que há muitos dias perturbava o apóstolo Paulo. E como ela perturbava? Gritando por onde ele passava, dizendo assim: este aí é o filho, este aí prega acerca do Deus Altíssimo, esse aí prega a salvação. E
quando ela falava isso, chamava toda a atenção para Paulo. Paulo não gostava dessas questões. Então Paulo repreende com discernimento espiritual o espírito que havia nela, perturbando. Então o diabo testificava na boca dela que Paulo, a maior acusação contra Paulo é: este prega o evangelho do Deus Altíssimo. Já pensou? Ei, eu vou ter que falar. Já pensou se a maior acusação que alguém tem contra você é porque você prega as boas novas do evangelho? Já pensou como seria? Pior que às vezes não é porque você prega, as acusações é por causa de outras coisas. Infelizmente, nós vivemos esse período a qual muitos cristãos perderam a integridade, perderam a honra, perderam a honestidade. Infelizmente. Mas o terceiro testemunho de um cristão deve ser a própria sociedade. Você vai ver que Jesus estava pregando para uma mulher samaritana e esta mulher depois saiu dizendo: vinde e conhecei o profeta que falou toda a minha vida. Então você precisa ter isso em mente. Você precisa de 3 testemunhos: Deus, o próprio diabo e a própria sociedade. Eu já vi pessoas dizendo assim: ah, mas fulano está me caluniando. Ah, fulano, você vai ver a calúnia? Não é uma calúnia. Mas não vamos nos ater a isso, né? Aqui nós estamos só estudando a área da interpretação, a área da explicação, da correlação, a aplicação, né? E eu fiz uma aplicação aqui. Já vai entendendo aí o que é hermenêutica. Você interpreta, você explica e então aplica. Nas próximas aulas eu vou explicar isso melhor. Mas por enquanto já vai. Lá na próxima aula você vai entender. Ah, por isso que ele falou lá a questão da interpretação. Ah, tá? Devagarzinho vai abrindo. E o segundo motivo do porquê estudar hermenêutica é fundamental. É para nós não recebermos 2 exortações muito doídas, muito severas. Quais são elas? A primeira, você pode ver na sua Bíblia aí, ó, Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim, ó: errais e não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Então, por que eu tenho que estudar hermenêutica? Porque por meio da hermenêutica eu passo a conhecer as escrituras, e conhecendo as escrituras, eu não vou cometer um erro. Porque Jesus é quem disse, ó: errais e não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Como é que eu conheço o poder de Deus? Por meio das escrituras. O próprio Jesus disse que se alguém quer conhecer a Deus, é por meio da palavra. Se alguém quer conhecer a Cristo, é lendo a sua palavra. Qual é a segunda exortação que a gente não pode receber? E por isso temos que estudar a hermenêutica, aprender os princípios de interpretar a Bíblia, para não ser exortado com esse aqui, ó. Mateus capítulo 12, versículo 37, está escrito assim, ó: por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ei, preste atenção nisso aqui. A primeira exortação que vem para quem não estuda hermenêutica, para quem não aprende os princípios de interpretação bíblica, para quem não estuda a Bíblia, é: errais e não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. A segunda exortação, que é muito pesada, é muito doída, é: olha só, por tuas palavras você será julgado e justificado. Agora, presta atenção, o quanto você deve ser um obreiro aprovado, o quanto você deve ser um obreiro dócimos. Porque se você for íntegro, irrepreensível, honesto, você for aprovado, você não vai ser exortado: ó, você errou, você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o poder de Deus. Você não vai receber uma condenação por lançar uma palavra que não era adequada, que não era o correto, porque você vai aprender isso nas próximas aulas. O que está escrito, às vezes, não é o que significa. Está escrito uma coisa, mas significa outra. Nós vamos estudar isso aqui. Então, eu estudo hermenêutica para eu poder saber o que de fato eu estou lendo. E lendo, fazendo uma observação correta, eu possa fazer uma interpretação correta. Fazendo uma interpretação correta, eu possa explicar com veracidade. Eu posso aplicar, expor com convicção e certeza que eu estou certo
porque eu usei os princípios, as regras da hermenêutica. Então, assim, cometer o erro de não conhecer a palavra de Deus é algo muito sério, é tão sério que isso pode te levar a uma condenação eterna. Gente, você já prestou atenção no que eu estou falando? O texto diz: errais e não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. O texto diz: por tuas palavras será julgado e justificado, condenado e justificado. Então, olha a importância do que sai da boca. A Bíblia diz que o que contamina o corpo não é o que entra, é o que sai. Veja a lógica disso. E outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa bem de perto. Escute com bastante atenção. Quando você não tiver nada para falar, fique em silêncio. Deixa o silêncio falar por você. Mais um detalhe para você que é meu aluno, para você que é meu aluno e é pregador. Gente, meu querido aluno, ei, presta atenção. Se você for pregar numa igreja e te derem 40 minutos, mas a tua mensagem for só 20, for só 15, pregue só 15 minutos, pregue só 20 minutos, pregue só 25 minutos. Você não é obrigado a preencher os 40 minutos. É melhor você pregar o que você sabe, falar o que você sabe, do que você ficar enchendo linguiça, tentando preencher lacuna para poder dar o tempo. Meu irmão, eu já preguei mensagem que teve um dia que eu estava sem mensagem, sério. Eu não sabia mais o que falar, não vinha mais nada na mente, com 10 minutos. Eu entreguei o microfone, por quê? Porque eu lembrei que eu vou ser condenado pelas minhas palavras, então eu não posso sair falando palavras ao vento. Eu tenho que ter ciência do que estou falando. Amém? Então, esse é o segundo motivo. O primeiro é porque nós temos que ser um obreiro aprovado, sermos dóquimos, aprendeu? Olha, você vai aprender muitas palavras do grego e muitas palavras do hebraico neste curso. Você vai aprender o alfabeto grego e o alfabeto hebraico neste curso. E neste curso você vai aprender inúmeras palavras e as interpretações dessas palavras dentro dos originais. Portanto, não fiquem, que aula enjoada, aquela coisa, dê graças a Deus que nós estamos estudando, porque temos muito que aprender aqui, tá? Eu sei que, assim, no início parece ser chato, é igual livro, mas depois que você cria hábito, você tem prazer de assistir às aulas, você tem prazer de anotar, você tem prazer de verbalizar o que você aprendeu. O terceiro motivo do porquê nós temos que estudar esta disciplina tão preciosa, tão maravilhosa, chamada hermenêutica, é porque nós devemos ser capazes de interpretar um texto bíblico sem precisar de que alguém nos diga qual é o significado. Até mesmo porque você sabe que nos dias que nós estamos vivendo é muito perigoso perguntar para alguém o que quer dizer um texto. Por exemplo, se você perguntar para um calvinista se a salvação já é garantida, só basta confessar a Cristo, ele vai dizer assim: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Se você perguntar para uma linha herminiana, né, digamos assim, de Hermínio, você vai ver outra exposição. Se você perguntar para um assembleano: devemos guardar o sábado? Você vai ouvir ele dizer que não. Mas se você perguntar para um adventista, ele vai dizer que sim. Então é muito perigoso hoje você perguntar para alguém o que é certas coisas. Então é por isso que você deve estudar hermenêutica, para você mesmo ser um pesquisador. Eu já disse na aula anterior e vou repetir: um teólogo é um eterno aprendiz. Vive sempre ensinando os melhores mestres e aprendendo com quem nunca estudou. Um teólogo é um eterno pesquisador. Então, pega aí sua apostila aí, seu livro, e veja comigo aqui, ó. Terceiro, devemos estudar hermenêutica. Eu não estou lendo, né, gente? Eu vou ter que ler aqui, porque já me pediram para eu ler, né? Devemos estudar a hermenêutica para que sejamos capazes de interpretar qualquer passagem bíblica e ter plena consciência de que seremos justificados e não condenados. Então, você vai ver que são 3 motivos e um está ligado ao outro. Quando eu sou aprovado, eu não sou repreendido, eu não sou condenado.
Quando eu tenho conhecimento das minhas palavras, do poder da palavra, do poder da vida mostra nos meus lábios, eu passo a me dedicar aos estudos. Quando eu passo a me dedicar aos estudos, eu passo a ter a capacidade de interpretar qualquer texto. E eu sabendo interpretar da forma certa, sem contradizer, sem informar uma heresia, eu sou justificado. Está vendo a importância da hermenêutica? Conhecendo os princípios de interpretação, você vai interpretar certo. Interpretando certo, você será justificado pelas suas palavras e nunca, jamais condenado. Por que digo isso? Porque nós vivemos um tempo a qual é muito difícil, a qual alguns pregadores, pastores, e por que não dizer mestres, né? São verdadeiros dinossauros da fé. Sim, nós vivemos uma época a qual muitos, eu vou repetir, pregadores, pastores, por que não dizer mestres, são dinossauros da fé. E o que é isso, Gustavo? É pessoas que têm um corpo grande, mas uma cabeça pequena. É pessoas que o corpo é grande, o cara tem um grande templo, o cara tem uma grande igreja, o cara é isso, o cara é aquilo, mas a cabeça dele é pequena, ele não raciocina, ele tem preguiça de pensar. Ele só repete o que os outros falam, ele tem preguiça de estudar, aí a cabeça é pequena. É por isso que você é um hermeneuta agora. É por isso que você, olha, agora você vai dizer assim, que eu sou um hermeneuta, porque a partir do momento que você se especializa em hermenêutica, você se torna um hermeneuta. A partir do momento que você se especializa em exegese, você se torna um exegeta. Tá? Então você vai dizer assim, eu sou um hermeneuta agora. Você já não é mais aquela pessoa que é levado somente pelo que os outros falam. Você agora tem as suas próprias convicções. Você tem o seu próprio conhecimento, a sua própria visão, a sua própria forma de interpretar a Bíblia, usando, claro, as regras fundamentais da hermenêutica. Não é mais qualquer conversa que te desce garganta abaixo. Não é mais qualquer coisa que entra nos teus ouvidos. Você já sabe fazer uma análise sintética. Você já consegue fazer assim aquela observação e então interpretação. Então aqui você passa a observar, você passa a entender, você passa a compreender a importância dessa disciplina maravilhosa chamada hermenêutica. Você já conseguiu entender, né? Talvez você está pensando assim, nossa, cara, eu não imaginava que era tão sério esse negócio. Agora você vê a importância.